Melhores profissionais da cidade 2025. Olha, gente, hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui Dr. Marcelo Quirino. Dr. Marcelo, que bom que você conseguiu esse tempinho. Doutor, muito ocupado. Está aqui com a gente. Eu agradeço, fico lisonjeado pelo convite, tá? Legal. É um prazer estar aqui na presença de vocês. E vamos explicar um pouco o nosso dia a dia, né? Legal. A gente começa a chegar esse final de ano agora, a gente fica super corrido no nosso trabalho. Sim. Começa a sair as decisões, sentenças dos juízes. E a gente precisa correr para poder estar atendendo nossos clientes. Maravilha, doutor Marcelo, advogado criminalista. Criminalista. E olha, dizer que o doutor Marcelo, quando a pessoa está com aquele problema da delegacia, está com aquele problema na justiça, corre aí para você. E a gente está sempre à disposição dos nossos clientes. Eu sempre falo para os meus clientes, a gente não vive de promessa. Sim. A única promessa que a gente faz é que a gente vai se empenhar bastante em cada caso que chega, orientar e ver a melhor forma de estar resolvendo juntamente com o cliente, através do nosso poder e poder dar fala ao cliente. Tá bom? Doutor, como você começou nessa jornada? Você sempre foi assim do direito, da justiça? Assim? Não, eu vim de uma família humilde. Eu nasci e fui criado aqui na zona norte de São José dos Campos, tá? Fui gari, fui cobrador de ônibus, fui motorista de ônibus, antiga São Bento que tinha aqui em São José dos Campos. E chegou um certo momento que eu decidi que eu precisava profissionalizar de uma forma de poder ajudar as pessoas. Legal. Tá? Deu conversando com as pessoas mais próximas de mim, que a minha esposa, que me inspira muito, e a gente decidiu, então, de eu ingressar em uma faculdade. E a forma de ajudar as pessoas para mim foi o direito. Tá? Eu até na época pensei na medicina, mas a medicina não estava ao meu alcance naquele momento. E resolvi então estudar a área do direito. E hoje eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo que eu faço. Coisa boa. E olha, as pessoas também. Olha, o que a gente recebeu de mensagem, fala, poxa, o doutor realmente faz um trabalho muito diferenciado. Obrigado. E o doutor, a gente costuma dizer, às vezes eu tenho o pessoal tem não seria um preconceito, né? Mas aquela imagem, poxa, o doutor, advogado criminalista, como é que profissão tem que defender bandido? Mas na verdade você defende, você é operador da justiça, né? Perfeito. Quer que a justiça seja feita. E assim, o advogado criminalista, ele não é diferente do advogado da área civil, da área trabalhista, não é diferente. Quando as pessoas falam que advogado que defende bandido, não. O advogado criminalista não defende bandido, ele defende o direito que o cidadão tem. Tá? Então, assim, muitas vezes, nem pessoas que é direcionada ao crime, ele pode cometer um crime sem estar sabendo. Né? Já falei outras vezes sobre isso, em relação à injúria, à difamação, à calúnia. São crimes, talvez, que a pessoa, ao falar, ela está cometendo esse crime e não está sabendo que está cometendo esse crime. Um documento que assina, às vezes está assinando um documento, não está sabendo que não leu aquele documento para estar assinando. Por isso eu sempre falo, há sempre a necessidade de um advogado estar lendo para você, explicando para você um contrato, para você depois estar assinando. Verdade. Então, assim, o advogado criminalista ele não defende bandido. Ele defende os direitos que o ser humano tem, que aquela pessoa tem. Maravilha. Tá, doutor, onde é que você percebeu assim, poxa, valeu a pena ter apontado por esse caminho, valeu a pena estar nessa profissão? Eu vejo muito pela satisfação das pessoas. Legal. Quando eles chegam no escritório nosso, muitas vezes o advogado ele não é só advogado, ele acaba sendo um psicólogo daquela pessoa que chega desesperado no escritório. E a gente começa a bater aquele bate-papo, começa a explicar para ele o que ele tem de direito, o que ele tem de deveres, entendeu? E a pessoa sai dali com aquela imagem diferente de como entrou. Isso me dá a maior satisfação de poder explicar um pouco, de poder fazer ela ter voz. Muitas vezes a pessoa foi por vários órgãos aí e não conseguiu resolver uma questão que não é de uma forma difícil de se resolver. A gente consegue dar aquele alívio para aquela pessoa. Então essa para mim é a minha maior satisfação. O prazer da pessoa depois me ligar, agradecendo, sabe, informar que outras pessoas falaram, né? Eu cheguei aqui hoje, você falou que várias pessoas falaram da minha pessoa aqui. Fico muito lisonjeado por isso, por ter esse reconhecimento também pelo trabalho que a gente faz. Coisa boa. Por trás da minha pessoa eu tenho uma equipe, trabalhamos juntos, tá? Então estamos sempre em mais pessoa nos ajudando a interpretar a letra da lei.
Sim. Entendeu? Então, assim, a palavra que eu sempre uso e vou sempre estar falando ela, Sim. eu amo o que eu faço. Coisa boa. Tá bom? Ô, doutor, e além de você ser um profissional renomado, conhecido, você tem uma história muito bonita, sabe? Sim, olha, a gente, eu acho que esse podcast vai inspirar muitas pessoas, Obrigado, né? Porque não é fácil ser advogado. A faculdade é difícil. Já é difícil, a própria faculdade mesmo. A OAB é como se fosse outra assim, e fazer sucesso na profissão, olha, é para poucos assim, sabe? Obrigado, você eu agradeço. conseguiu e atua com maestria, isso é muito bom, viu? Obrigado, eu agradeço essa sua percepção. E a dificuldade maior que eu tive, eu até foi bom você tocar nesse assunto, Sim. foi em relação à faculdade mesmo. Sim. Eu tinha um horário no meu trabalho, né? Como eu disse, o meu último trabalho de carteira assinada, CLT, foi na empresa de ônibus. Sim. E os horários nossos lá ele era um pouco difícil de você conciliar Sim. o estudo com o trabalho. Então, graças a Deus, tive boas pessoas passando na minha vida. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho muita gratidão por muita gente, porque hoje, nesse momento que estamos aqui conversando, onde eu cheguei, não cheguei sozinho. Eu cheguei por várias pessoas que me ajudaram. Maravilha. Teve pessoas na própria empresa de ônibus que me ajudou lá a ver os horários que era melhor para eu poder estudar. Sim. Então, quando a gente chega a algum lugar, a gente nunca chega sozinho. A gente chega pela ajuda de várias pessoas que nos ajudou a galgar cada passo que nós demos. Legal, doutor. Sabe que muita gente assiste a gente de fora aqui de São José, se inspira aqui na história dos empreendedores. O que você diria pro rapaz, pra moça que está estudando direito, sabe, que quer se dar bem na profissão, quer seguir também no criminalista, assim, o que precisa ter para ser um bom advogado nessa área? Eu costumo falar para várias pessoas, eu conto algumas histórias da minha vida mesmo, né? Sim. Muitas vezes a gente olha para algo que queremos e a gente coloca empecilho naquilo. Não vou conseguir, não vai dar certo. A primeira forma de a gente conseguir vencer na vida é a gente colocar objetivo e sempre com fé em Deus e dizer, eu consigo. Legal. Então, uma das formas de eu, graças a Deus, eu ter o sucesso que eu tenho hoje na minha profissão, em relação o meu objetivo, eu sempre encarar ele de frente. Eu sempre querer o mais. Legal. Eu sempre querer fazer. E na área criminalista, o que a gente precisa muito? Não só na área criminalista, como no direito em todo, a gente precisa ter dedicação. Sim. Ler bastante, estudar. Existem momentos que a gente precisa se trancar numa sala e pegar livros, pegar a letra da lei e estudar ela de fora a fora. Sim. Esse é um dos objetivos que a gente precisa ter na interpretação da lei e no direito. Legal. Doutor, é verdade que advogado criminalista, tem gente que liga para você de madrugada para você dar uma força? Sim. Acontece muito. A gente sai de recesso agora no dia 20, né? Sim. Dia 20 entramos em recesso e voltamos somente no dia 20 de janeiro. Sim. E nesse tempo todo, nesses 30 dias que a gente está em recesso, muita gente precisa de um advogado e estamos sempre à disposição. Legal. Muitas vezes não podemos, estamos viajando, não estamos aqui, mas temos sempre um corpo jurídico que trabalhamos junto, que vai estar à disposição dos nossos clientes. Legal. Doutor, tem algum case assim que você guarda assim na lembrança? Falou, poxa, foi legal ter atuado nesse caso, assim, foi interessante? Tenho. Eu não posso falar nomes, né? Porque até a ética da nossa OAB não permite. Mas teve vários casos que eu trabalhei. Teve um caso que... O que acontece nessa área criminal? A gente tem casos ao qual o próprio órgão estatal ele age de uma forma diferente do que a lei diz. Legal. Então, teve um caso que foi até um tráfico de droga. Sim. E estava tendo até uma festa na casa desses familiares e a polícia chegou e invadiu lá. Sim. E me chamaram naquele momento, eu estava por perto, né? E fui lá naquele momento, pedi para os policiais me apresentarem um mandado de busca e apreensão, um mandado desse poder estar ingressando à casa, e eles não tinham. Tá? Então foi um caso para mim muito interessante, que a pessoa, né, que eles estavam com suspeita foi detido naquele momento. Tá? E no outro dia teve audiência de custódia, eu conversando com o juiz,
despachando com o juiz também entendeu Sim. a forma que eu entendi, né, que faltava Legal. uma justificativa para ele estar ingressando naquela residência. Sim. E o juiz deu a liberação. Então é um caso ao qual eu me inspiro muito, que eu pude dar voz àquela Coisa pessoa. boa. Tá? Coisa boa. Então, como eu disse aqui no começo, o advogado ele não defende criminoso, Sim. é o direito que ele tem. Sim. Então esse papel que eu fiz é o que está na letra da lei. Sim. Tá? Então foi um caso para mim que foi muito interessante e graças a Deus conseguimos êxito Legal. nesse contexto todo e foi uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. É um trabalho muito técnico, né? Sim. Quer dizer que para advogado criminalista não pode mentir de jeito nenhum. De forma alguma. Essa parte que você falou de técnico, muitas vezes a Sim. gente depara com outros colegas advogados e muitas vezes tem advogado que leva o caso para o coração, muitas Sim. vezes entra em uma sala de audiência, um colega acha que o outro é inimigo e não somos inimigos. Sim. Nós temos o órgão que nos representa, que é o Legal. OAB, tá? Sim. Então nós somos todos juntos, aliados do outro, Sim. tá? Então os advogados, cada um representa o seu cliente, Legal. precisa ser de uma forma técnica, Sim. tá? Uma forma que está estabelecida na lei. Sim. E não aquela forma que você entra, talvez aquele lá seja meu inimigo. Não, nós não somos inimigos. Sim. Tá? Então, eu vejo dessa forma como é a nossa classe advocatícia. A gente precisa estar sempre juntos. Legal, olha, doutor. Falar aí pro pessoal que está assistindo. A gente nunca sabe, por exemplo, a gente sai de carro, às vezes acontece algum incidente, a gente nunca sabe quando vai precisar. Sim, sim, mas olha, é sempre bom ter por perto o telefone, saber Não, com certeza. para poder chamar. Porque às vezes as pessoas elas se enrolam porque às vezes não conhecem o ambiente de delegacia. É sempre bom estar com o advogado. Aconteça o que aconteça, tem que estar com o advogado do lado, né? Eu costumo falar para as pessoas, né? A gente sempre veja aquelas pessoas piadistas, né? Que Sim. falam, eu não gosto de advogado. Mas é sempre bom ter um amigo advogado. Sim, é sempre sim. necessário. Como a gente está falando nessa esfera criminal, você pega hoje o próprio trânsito. O trânsito, dependendo da forma que você de um acidente de trânsito, ele pode ser decretado como um crime também. Sim, entendeu? sim. Temos a forma de você dirigir embriagado, Sim. né? É um crime. Então tem várias formas que muitas vezes você precisa de um advogado e não é só porque eu não sou criminoso. Sim. Não, o advogado é o que eu acabei de falar. Nós não defendemos criminosos, nós defendemos a pessoa, o direito que aquela pessoa tem. Sim, Tá? sim. Então a gente sempre trabalha de forma técnica nos Legal. nossos processos. Coisa boa, doutor. Olha, Tá bom? doutor, esses anos que você atua, assim, você já deve ter se deparado com diversos casos, assim. Sim. Tem algum, assim, curiosidade, tem algum, assim, que chegar para você e falar, poxa, esse eu não defendo, esse eu não gostaria de defender? Tem. Sim. É uma situação muito difícil de eu fazer essa colocação aqui agora, Sim. mas existe alguns tipos de casos que eu não atuo. Não tolera. Não sim. tolero e não atuo. Tá. Eu prefiro não falar aqui Sim, nesse momento, sim. mas existem alguns casos que eu não atuo. Isso é bom. Tá bom? doutor, como é que fala? Como médico, né? Como os psicólogos, assim, todos têm como é que fala? Um foco, né? E assim, de ajudar. E eu acho que deve ser muito gratificante quando você vê assim a justiça ser feita, porque a pessoa quando fica ou vai ser injustiçada, ou vai acontecer alguma coisa, interfere muito na vida dela, né? Principalmente criminal, que é privação de liberdade, né? Sim. Então eu acho que deve ser muito legal assim quando você tem um êxito, né? E consegue fazer a justiça ser. Eu tenho algumas profissões que me agrada muito. Uma delas é o médico, né? Que mexe trabalha com a vida das pessoas. Sim. E nós, advogados, também, eu vejo um patamar de profissões aí, uma profissão belíssima também, Sim. nesse sentido de a gente lidar com a vida. Legal. Então, assim, muitas vezes, não estou falando da profissão do advogado, estou falando em profissão em geral. As pessoas trabalham sempre pensando em valores, em dinheiro. Sim. Isso não é legal. Eu costumo falar para as pessoas que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Sim, então, muitas vezes, quando você ama o que você faz, quando você faz ele com o objetivo de ajudar aquela pessoa mesmo que vem até você, porque muitas vezes a pessoa chega até nós, no nosso escritório, você vê que é uma pessoa humilde, que a condição financeira dela não condiz com a realidade do tamanho do problema que ela está tendo, entendeu? Sim. Então, muitas vezes a gente tenta ajudar até nesse sentido também. Então, assim, quando você faz de uma forma
técnica e de querer ajudar as pessoas, de querer dar voz àquela pessoa, você não está colocando o dinheiro à frente. Legal. E o dinheiro, que eu falo, ele é consequência do trabalho que você faz. Você faz um belo trabalho, naturalmente você vai ter o bônus, né? Você vai ter os valores pendidos ali no trabalho que você faz. Legal, doutor, parece você tão calmo, tão tranquilo assim. Às vezes precisa ficar bravo assim com o juiz, como é que fala? Promotor, né? Precisa ter uma firmeza assim. Eu ouço sempre isso, né? Que eu sou muito calmo. Eu tenho 4 filhos. Legal. Né? E a minha família me conhece muito bem. Sim. E eu tenho um filho caçula meu, se chama Igor. Ele tá me ouvindo agora. Legal. Né? E eu sempre falo para ele, filho, o pai é que nem o Hulk. Sim. O pai tá nervoso o tempo todo. Mas quando a gente vai fazer nossa defesa, a gente precisa ter a calma. Legal. Eu costumo falar, hoje mesmo eu estava com um cliente, né, em uma delegacia, e falei para essa cliente, a gente, de todas as formas, a gente não pode ficar nervoso, Sim. passar o nosso nervosismo para as pessoas. A gente, para conversar ou resolver qualquer situação, a gente precisa ter a calma e a melhor forma para resolver. Sim. Muitas vezes a gente, hoje mesmo na delegacia, eu estava representando essa cliente e está tendo um crime contra ela. Eita. Só que se ela fizer justiça com as próprias mãos, vai virar de lado esse crime. Eita. Então a gente precisa ter essa paciência, essa calma para resolver toda essa situação. Maravilha. E eu, como advogado, né, que nós estamos acabando de falar que o advogado precisa ser técnico, eu preciso passar essa calma para o cliente. Sim. Embora eu esteja nervoso a todo momento, sou bravo a todo momento, mas eu preciso passar para as pessoas essa calma para que as pessoas consigam enxergar aquilo de mim. Legal. E transmitir para ela, porque queira ou não, as pessoas me olham de uma forma que Sim. o que eu falo para elas vão seguir aquilo que eu falo. Sim. Então eu preciso ter responsabilidade nessa minha fala. Legal. Eu não posso ser de uma forma que eu passe para o cliente de qualquer jeito. Sim. E ele vai lá, faça de forma errada. Eita. Então eu preciso ter toda essa calma para orientar meus clientes e fazer de uma forma que seja correta. Maravilha. Doutor, eu acho que os familiares, né, às vezes uma pessoa que está com problema assim, eles ficam muito nervosos, assim, você sim. poder acalmar, né, poder mostrar os caminhos, assim, ver as possibilidades. Eu acho que isso é um trabalho muito humano também, né? Sim, essa área nossa, área jurídica, ela é uma área humana no sentido de, que eu acabei de falar, eu tive na faculdade, estudei um pouco de psicologia. Sim. Então, muitas vezes, a gente gasta aí 5, 10 minutos para passar para o cliente a parte jurídica do negócio. Sim. Porém, o cliente ele quer muitas vezes ficar ali conversando, ele quer entender melhor, só que ele quer entender a parte humana. Sim. A parte jurídica que passamos para ele, já entendeu tudo ali o que vai precisar ser feito, Sim. né? E tem a confiança no profissional que ele está contratando. E depois ele quer conversar, bater um papo, até nos entender mesmo, Sim. como que somos, e passar para ele uma tranquilidade. Sim. Então eu falo sempre para as pessoas próximas de mim que isso é a parte psicológica. Legal. Entendeu? E a gente precisa ter essa calma para passar para os clientes. Porque muitas vezes o problema ele está com a facilidade de resolver. Sim. E quando contrata o profissional precisa fazer ele entender que muitas vezes ele pode estar errado Sim. ou estar certo mesmo. Sim. Então, assim, a gente precisa passar para ele qual que é a forma que a lei estabelece. Porque nós vivemos hoje, né, tem o direito civil, que a gente vive sobre as regras da lei. Sim. Então, existe uma regra do nosso país que a gente precisa seguir ela. Sim. Então, as coisas não vão poder ser feitas da forma que a gente pensa. Sim. E muitas vezes tem muitas pessoas que passam desses limites, né? Eles fogem dessas regras. Sim. E é o momento que pode estar cometendo um crime ou mesmo na esfera civil, estar Sim. passando os limites que é estabelecido ali. Legal. E vai responder por isso. Então, doutor, nesse período que você advoga, assim, as leis mudam muito? Está sempre alguma coisa modificando? Tem que ficar estudando o tempo todo? Muito. Eita. Eu vou falar um pouco da minha pessoa. Eu no começo da minha carreira, eu lia muito livros. Legal. Li bastante. Hoje eu leio menos. Sim. Hoje eu leio menos livro. Mas, assim, cada caso que eu pego, eu sempre peço para os clientes um prazo para mim poder ingressar com o processo. E aquele prazo que eu peço, eu vou pegar aquele caso concreto e vou estudar ele fora. Legal. E sobre as leis, a gente precisa ficar sempre atentos, nós advogados, que as leis elas sempre têm uma mudança, elas sempre têm uma nova lei que surge. Nós temos hoje o nosso Congresso Nacional, né, que são nossos legisladores que fazem as leis, que regem as leis.
E eles estão sempre fazendo leis diferentes lá, e o advogado precisa estar atento a tudo isso. Coisa boa. Tá bom? Doutor, você pode dar algum spoiler, contar uma novidade assim, para os próximos passos da sua carreira? Eu, juntamente, tenho a moça que está aqui nos nossos bastidores, né? Que as pessoas nunca veem ela, mas ela que me ajuda muito. Sim. Até em relação às leis mesmo, ela várias vezes me manda algumas vezes, doutor, teve essa mudança aqui, é o momento que eu vou estudar lá. E a gente tem um projeto, que esse projeto ainda está em andamento para 2026. Sim. E eu pretendo apresentar ele agora no começo do voltando de recesso. Pretendo apresentar ele de uma forma melhor, a mudança do nosso escritório, mudança em algumas coisas que a gente faz, para poder agregar mais aos clientes, para que o cliente chegue no nosso escritório também, ele sinta num ambiente saudável, num ambiente que ele entrou lá nervoso, né? E ele, de alguma forma, até pelo ambiente nosso, ele vai sair. Coisa boa. Vai sair de uma forma mais leve. Olha, convidar todo mundo a acompanhar as redes para ver as novidades. Então vamos ter bastante novidades para o próximo ano. Perfeito. Tá, doutor, sabe o que é aquilo Melhores Profissionais da Cidade? Sim. A gente tem um bate-bola, jogo rápido, para conhecer melhor o profissional por trás das profissões. Tem umas perguntas aqui para você, pode fazer? Fica à vontade. Doutor, tem algum caso famoso assim que você gostaria de ter atuado? Tem bastante casos que eu gostaria de ter atuado, mas muitas vezes eu tenho muita fé em Deus. Legal. Eu costumo falar para as pessoas que nós temos um dos nossos pensamentos, né? Sim. Essa pergunta que você me fez é muito importante. Eu gostaria de atuar em vários casos que já aconteceu em São José dos Campos, Legal. ou até em outras cidades. Porém, Deus coloca os casos pertinentes. Eu costumo falar isso, que cada um consegue carregar a sua cruz. Sim. Então, Deus coloca as minhas cruzes para mim carregar. Maravilha. Então, todos os casos que eu peguei até hoje foi que Deus me preparou para esses casos. Coisa boa, tá, doutor. Doutor, tem algum livro que mudou a sua forma de pensar? Filosofia. Teve uns livros que eu li no começo na própria faculdade mesmo, e que eu tinha na minha cabeça uma ideia diferente do mundo todo. E hoje eu estou falando muito de filosofia e cai também, eu faço, graças a Deus, consigo fazer bastante viagens, e essas viagens faz eu mudar muito o que eu pensava anteriormente. Legal. Muitas vezes, nós seres humanos somos limitados, tá? Então, muitas vezes, a gente, eu sou advogado, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, a gente não pode. Sim. Então, a filosofia fez eu mudar a minha cabeça e saber até onde eu posso ir. Maravilha. Tá? Então, a filosofia é uma mudança fenomenal que fez na minha vida. Tá bom. Doutor, se você pudesse criar uma lei, mas uma lei que as pessoas obedecessem, assim, uma lei que funcionasse, qual lei você gostaria de criar? Eu, dentro do meu escritório, e eu tenho 2 colegas que trabalham comigo, doutora Solange e doutora Rayane. Legal. E a gente está sempre conversando sobre a Lei Maria da Penha. Sim. Tá? A Lei Maria da Penha foi criada em 2006, né? Tem uma história por trás dessa lei. Sim. E ao qual o feminicídio ele vem cada dia aumentando mais. É verdade. Então, se fosse me criar uma lei, eu criaria uma lei em relação a isso. Sim. Proteção maior às mulheres. Tá? Porque eu vejo, por mais a gente mora num país que é um país machista. Sim. Tá? Mas a gente precisa brigar contra isso. Legal. Então a gente precisa fazer mais proteções a quem merece. Sim. Coisa boa. Olha, doutor, é uma aula aqui pra gente. Doutor, assim, na sua jornada, né? Tem alguma pessoa, um parente, um profissional, um professor que você tem uma gratidão especial? Você fala assim, poxa, se não tivesse esse no meu caminho, talvez não estaria aqui? Eu fiz vários podcasts já, né? Sim. A Lana sempre me acompanhando. E essa pergunta que você me fez é muito interessante. Se eu ficar emocionado aqui, você não... Imagina. Mas eu tenho gratidão aos meus pais. Coisa boa. Não se encontram comigo mais, tá? Já faleceram. Minha mãe faleceu em 2017, meu pai em 2022. Sim. Mas tudo que eu sou hoje, eu dedico a eles. Meus pais foram a pedra principal na minha vida, foram a forma de eu começar. Meu pai sempre conversava comigo, explicava para mim como que era a vida. Sim. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelos meus pais. E eu tenho pessoas também, né, que nem eu falei há pouco tempo agora,
em relação a pessoas que passaram pela minha vida, que eu tenho muita gratidão. Legal. Eu vejo que a palavra gratidão, ela não pode ser só da boca para fora. Sim. Tem muitas pessoas que eu não convivo hoje, mas são pessoas que me ajudaram muito. Legal. São pessoas que de alguma forma contribuíram para me dar um passo a mais na minha vida. Perfeito. Tá? Tem a minha esposa, que eu vou sempre estar citando o nome dela, Michele Quirino, que estamos juntos há 27 anos. Legal. Tá? E é uma pessoa que me ajuda muito. Uma pessoa que cada passo que eu dou, ela está sabendo cada coisa que eu faço. Legal. Então é uma pessoa que está sempre me ajudando em tudo. Então são pessoas que eu tenho muita gratidão. Se eu for citar nome de pessoas aqui, muitas pessoas que me ajudaram, muitas coisa mesmo. Boa. Tenho gratidão a todas elas. Legal, olha, quem tem gratidão tem caráter, né? Sim, doutor? essa é a melhor coisa. Tem gratidão. A esposa é advogada também? Não, ela trabalha na área financeira. Ela trabalha na área financeira. Diz que advogado com advogado não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Então deixa ela quietinha no trabalho dela. Então, tem alguma viagem inesquecível? Eu fiz várias viagens. A minha esposa gosta muito de ir para a praia, né? Legal. Aí tivemos lá no Chile, na neve coisa lá. Boa. Mas o lugar que eu fui e amei muito foi Maceió. Maceió, bom demais. Maceió, aquela cidade é inesquecível. Coisa Aí boa. pretendo voltar um dia lá ainda. Maravilha. Tá bom? Doutor, se você não fosse advogado criminalista, você gostaria de atuar em qual outra profissão? Engenheiro. Engenheiro? Quando eu comecei a estudar, ingressei na faculdade de Direito. Sim. Eu falei para minha esposa, assim que eu terminar Direito, eu vou começar a fazer Engenharia. Legal. Não dá tempo. Depois eu descobri que não dá tempo. Depois eu descobri que a gente precisa se dedicar muito. Sim, então, foi a minha primeira faculdade que eu fiz, né? Foi a de Direito. Legal. Eu não tinha ideia de como era. Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar e comecei a ingressar na área jurídica, eu não tive tempo mais. Hoje eu consigo dar mais escolher algumas coisas que eu vou fazer, então hoje eu estou mais tranquilo. Mas mesmo assim, você precisa ter uma dedicação total. Então não dá para você, vou virar para cá, que você não vai conseguir. Boa. Doutor, você é mau medo? Tem medo de alguma coisa? Medo, tenho medo sim. Eu falei aqui no começo, você me fez essa pergunta, né, de onde eu vim, de onde eu sou. Eu dei uma explicação para você, que eu fui gari. Meu maior medo, como que eu posso falar? Meu maior medo é eu voltar. Olha. Tá? Então, assim, eu sempre estou olhando para frente. Sim. E por isso que eu sou dedicado ao que eu faço. Tento não errar, tá? Mas sou ser humano e posso errar, tá? Mas tento não errar porque eu não quero voltar. Tá bom? Então minha direção vai ser sempre para frente. Sempre para frente, isso é bom demais. Esse é o meu maior medo, não voltar. Doutor, o que você sente mais saudade? Meu pai, minha mãe. Meus pais deixam saudade. Eu tenho essa frase, saudade, ela é muito interessante. Sim. As pessoas sempre estão ao nosso redor. Às vezes você está aqui no seu escritório, eu estou no meu, e eu mando uma mensagem para você, estou com saudade de você. Sim. Mas nós estamos próximos. Verdade. Saudade a gente sente de quem já partiu. Então a minha saudade é dos meus pais. Opa, coisa boa, os pais deixam saudade. Eu tenho certeza eles muito orgulhosos de você. Sim. Meu pai, eu consegui entregar para ele o meu diploma. Legal. Consegui entregar para ele a minha OAB. Coisa boa. Antes dele falecer. Então, assim, eu vi no olho dele a felicidade dele. Coisa boa. Isso para mim foi muito importante. Doutor, tem irmãos? Tenho 10 irmãos. Opa! 10 irmãos. Algum entrou no direito também? Eu tenho o meu irmão mais velho, ele é bacharel em Direito. Coisa boa. Eu tenho a minha irmã também, ela está cursando Direito. Sim. Eu tenho meus 4 filhos também que estão cursando Direito. Legal. Então, assim, a minha gratidão às pessoas, e principalmente a Deus, é porque eu consegui várias pessoas encaminharem de buscar uma forma diferente de se viver e inspirado na minha pessoa. Transbordou. Olha, como é que fala? De você está surgindo novos advogados. Isso é gratificante. Isso é gratificante quando você vê uma pessoa chegar, nossa, eu me inspirei em você, estou estudando. Isso é gratificante demais. Isso não tem preço. Muitas vezes, quando a gente recebe essas notícias, a gente age de uma forma, às vezes, na correria da nossa vida, a gente não dá muito valor naquele momento. Mas eu tenho comigo que todas as pessoas que chegaram em mim e me falaram isso, eu penso todos os dias nela, eu agradeço a Deus por elas ter iniciado isso.
Então, assim, muitas vezes a gente não fala para as pessoas o quanto a gente ama elas. Sim. A gente não agradece as pessoas. Sim. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que é do Zé de Camargo, Legal. que se chama Flores em Vida. Flores em Vida. Que ela fala um pouco disso. Sim. Que muitas vezes a gente precisa falar para as pessoas o quanto gosta delas. A Sim, gente não sim. faz isso. Verdade. Depois a pessoa morre, vai-se embora e cabe que a gente ficando só na lembrança. Verdade. Então a gente precisa todo dia estar falando para as pessoas o quanto você é importante para mim. Coisa boa. Tá? Eu tenho esse pensamento como doutor. parte da minha vida. Legal. Doutor, tem uma comida que você não vive sem? A minha esposa vai estar ouvindo isso. Eita. Arroz, feijão e aquele bife com muita cebola. Oh, coisa boa. Esse é meu prato predileto. O bife é cebola com arroz e feijão, é bom demais. Esse é meu prato predileto. Eu vejo isso como até várias pessoas quando perguntam o prato sempre falam isso, mas acho que é o prato brasileiro, né? É bom demais. É o prato brasileiro que é todo mundo gosta. É bom demais. Doutor, tem alguma lição valiosa que você aprendeu sobre o amor? Sobre o amor. O amor, ele precisa ter dedicação. Sim. Muitas vezes, né, eu acabei de falar com essa minha esposa há 27 anos, estamos juntos, e eu sou dedicado a ela. Legal. Então, o amor não é só você falar da boca para fora, são atitudes. Sim. Então, o amor precisa de atitudes. Então, quando você tem atitudes com as pessoas que estão próximas de você, você ganha muito com isso. Sim. E o amor, ele muitas vezes, eu amo e não sou amado. Então você não está fazendo de uma forma correta. Entendeu? Porque o amor, ele transcende a nossa vida. Sim. Né? Muitas vezes a gente ama a todos, né? Amamos nossos filhos de forma diferente, amamos nossos pais, amamos a pessoa que está aos nossos lados. Quando eu casei, eu fiz o cursinho de noivado. Sim. E aprendi muito com esse cursinho de noivado que eu trago hoje para minha vida. Então eu tento todo dia passar o meu amor para minha esposa. Sim. Tá? Eu vejo o amor dessa forma, você conseguir transcender para outras pessoas o quanto você ama, não só em palavras, em atitudes. Coisa boa. Doutor, alguma vez pegou desses crimes passionais, assim, que a pessoa cometeu um desatino, assim, e você teve que atuar ali? Sim. É ruim, né, doutor? Eu ganho muita experiência dentro do meu escritório. Eu costumo falar para as pessoas que a maior aula que nós temos é a prática. Sim. Tá? A prática a gente aprende muito. Então, muitas coisas acontecem dentro do meu escritório, eu repenso sobre a minha vida. Sim. Tá? Os crimes passionais, muitas vezes a pessoa, aconteceu isso, teve um fato na minha família que fulano de tal fez isso, fulano de tal. É uma coisa que os dois lados precisam estudar. Sim. Por que aconteceu isso? Sim. O que houve? Porque, né, estamos acabando de falar de amor. O que aconteceu que essa pessoa foi para o outro lado e me deixou? Estou falando até de uma traição. Então, são coisas que aquele casal, aquelas duas pessoas, elas precisam tentar enxergar o que houve ali para acontecer esse fato. Sim. E não jogar culpa no outro. Verdade. Tá? Muitas vezes eu costumo falar isso para várias pessoas. Nós, seres humanos, eu não erro. Sim. Você erra. Sim. Eu vou jogar sempre a minha culpa em você. Então o ser humano, ele quer sempre achar um culpado. Sim. Tá? Então a gente precisa, muitas vezes a culpa é nossa. Sim. Né? É o que eu estou acabando de falar. Quando a gente ama uma pessoa, a gente precisa passar de uma forma para ela aquele amor que a gente sente. Legal. Entendeu? E muitas vezes os parceiros não conseguem fazer isso. Sim. Não conseguem passar de, eu amo você, mas amo só na cabeça. Sim. Não consegue passar para outra pessoa. Sim. Entendeu? Então é uma coisa que o casal ali precisa conversar muito, precisa, o que aconteceu? Vamos entender o que houve, mas não culpar o próximo. Legal. Doutor, muito gente boa, gostei de conhecer. Doutor, olha que conversa gostosa, assim, olha, eu acho que tem muito aprendizado, sabe, muita inspiração na sua história. Se puder, a gente conversava aqui a tarde toda. Agora tem uma pergunta que é fácil para você. E o doutor Marcelo Quirino, pelo doutor Marcelo Quirino, como é que você se define? Como é que você conta pra gente quem é você hoje? Há 10 anos atrás, existia duas pessoas, o Dr. Marcelo Quirino e o Marcelo Quirino. Sim. Acho que hoje eu sou só uma pessoa, sou só o Marcelo Quirino mesmo. Maravilha. Qual que é que eu posso deixar para as pessoas aqui? Sim. Eu tenho muita fé em Deus. Legal.
Essa frase, eu tenho muita fé em Deus, na realidade a fé ela é pequena. Né? A gente fala da boca para fora, eu tenho fé em Deus. Mas eu queria de verdade que meu coração ele fosse totalmente transbordado nessa fé que eu falo. Mas eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, eu agradeço a Deus pelas pessoas que estão próximas de mim. Hoje, quando eu saí de casa, eu lembrei de você. Agradeci a Deus também pela sua existência, por a gente ter se conhecido. Gratidão. Então, assim, eu estou sempre lembrando de Deus. Sou um pecador, tá? Sou um pecador, sou uma pessoa que erro muito. Mas eu tenho uma coisa que eu estou buscando em Deus, sabedoria. Porque eu tendo sabedoria, eu vou conseguir passar a sabedoria de Deus para as pessoas que vêm me procurar. Perfeito. Então, quando é muito fácil eu estar aqui hoje falando com você ou falando com outras pessoas e falar que eu tenho fé em Deus. A minha busca é essa. Tá? Assim, tudo que acontece na minha vida de bom é Deus que faz acontecer. Então, você me fez uma pergunta, não sei se consegui responder para você da forma que você queria me ouvir, mas como que foi para o Marcelo chegar onde ele chegou hoje? Tudo que eu consegui fazer até hoje foi tudo Deus que promoveu em minha vida. Não foi o Marcelo Quirino, como diz algumas pessoas, eu sou, desculpa o palavreado, eu sou fodão. Não, foi Deus que fez tudo na minha vida. Muitas vezes meus filhos me perguntam, pai, eu vou começar também a trabalhar na área jurídica, como que eu tenho que fazer? Dedicação em Deus. Perfeito. Essa é o que eu posso deixar para as pessoas que estão me ouvindo agora. Tá bom? Marcelo querido, olha que bom que você se dedicou, glória a Deus que trouxe um advogado de excelência que ajuda as pessoas, que tem uma visão técnica, humana e que as pessoas gostam tanto, que está fazendo um trabalho tão diferenciado, é por isso que eu tenho que entregar um certificado para você. Vamos lá? Eu agradeço você, tá bom? Ô, doutor, vem para cá. Bom demais. Gostei demais, o doutor fala bem, o doutor tem que fazer um podcast e vai fazer sucesso. Eu agradeço. Doutor, a história é muito inspiradora, parabéns, viu? Obrigado de coração. Eu agradeço também o convite que vocês fizeram. Então, esse a gente vai olhar só para essa câmera agora. Tá ótimo. Sua amiga Qualidoc. Qualidoc é a melhor empresa da cidade. Então, esse é apontar o certificado para frente. Você emocionado a audiência? Pode ir? O que é? Tô na linha? O Dr. Marcelo, conversa boa, tenho certeza que muita gente se inspira na sua história. Olha, parabéns. Acho que o doutor conseguiu chegar com fé, com dedicação, a um ponto assim que muita gente gostaria, né? E às vezes as pessoas que olha, fala, poxa, eu sou simples, eu não acho que eu não vou chegar. Eu acho que você inspira, né? E olha, esse prêmio eu tenho certeza que é um prêmio que vai inspirar muitas pessoas. E as pessoas estão muito felizes. Eu tenho a honra de entregar para você certificado Melhores Profissionais da Cidade 2025, é o melhor advogado criminalista, merecidíssimo, viu? Parabéns. Deus abençoe. Obrigado. Tá bom? Deixar agradecimento, doutor? Sim, eu queria agradecer a vocês pelo convite que me fizeram, por essa placa aqui, que são 12 anos que eu estou na área jurídica, e cada cliente que eu atendo eles não é um cliente qualquer, é uma pessoa que eu consegui fazer valer a voz deles, tá? Então essa é uma homenagem que eu agradeço de coração e dedico isso à minha família, tá? Principalmente aos meus pais, tá bom? Doutor, Deus abençoe mais uma vez. E olha, homenagem a seus pais, Dr. Marcelo, Melhores Profissionais da Cidade, melhor advogado finalista 2025. Pessoal, esse foi o prêmio Melhores Profissionais da Cidade. Continue acompanhando a gente em todos os canais da Rede Ecoar. Quem será o próximo ganhador do prêmio Melhores Profissionais da Cidade? A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. Continue acompanhando também os melhores empresas da cidade e dá boas-vindas aos nossos novos franqueados da Rede Ecoar. Em breve, a Rede Ecoar em algumas cidades de Minas, Belo Horizonte também, e também Salvador e também no Sul. Estamos chegando aí Curitiba. E olha, obrigado aí aos novos franqueados. E que vem aí muitas homenagens, muitos reconhecimentos. A Rede Ecoar crescendo e fazendo ecoar os profissionais, as empresas, as pessoas que inspiram. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.